E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Voltamos aí de novo para mais uma aula, né? Professor Cisne aqui falando para a turma 2016 do Colégio Estadual Dr. Antônio Xavier. Então, nós temos falado aí a respeito da termologia, né, durante esse ano. Mais uma vez retomando aquele assunto que nós, da matéria que nós disponibilizamos na plataforma para vocês, já tem um tempinho aí, né? Nós falamos já do capítulo 1, que é a parte da temperatura, da termometria, escalas Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Falamos ainda um pouquinho aí do capítulo 2, que é a dilatação térmica. Hoje, então, nós vamos entrar no terceiro capítulo daquele material. Então, bora pra aula? Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos entrar então no capítulo 3, tá vendo? Que é da calorimetria sem mudança de estado físico, tá? Nessa parte da matéria que nós vamos fazer? Vamos estudar as questões envolvendo as trocas de calor, mas numericamente, beleza? A primeira coisa que a gente tem que dar valorizada é na ideia, no conceito de calor. O que é calor? Calor é a energia térmica ali, ó, em trânsito, né? Devido à diferença de temperatura entre os corpos. E essa energia é uma energia térmica que está em movimento, ou seja, vai de um ponto para outro, de um corpo para outro, tá certo? O calor sempre flui espontaneamente do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Sempre, tá? Isso aí a gente já viu lá na segunda lei da termodinâmica, tá? Quando ele falava que é impossível construir uma máquina térmica, né? Que só transformasse calor em trabalho, porque o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí não tinha como deter o calor. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, a troca de calor pode gerar vários efeitos, tá? Então, quando os corpos trocam calor, dois efeitos ficam mais evidentes. A mudança de temperatura e a mudança de estado físico. Se ocorre mudança de temperatura, a quantidade de calor é chamada de calor sensível. A quantidade de calor que ele trocou, que só gerou mudança de temperatura, é chamada calor sensível. Mas a quantidade de calor associada à mudança de estado físico é chamada de calor latente. Então funciona da seguinte maneira: a troca de calor pode gerar mudança de temperatura ou mudança de estado físico. A quantidade de calor que gera apenas mudança de temperatura é chamada calor sensível. E a quantidade de calor que gerou apenas mudança de estado físico é chamada de calor latente. Hoje nós vamos estudar apenas a primeira. Beleza? Vamos falar aqui rapidinho dela, para a gente poder continuar em seguida e falar da próxima. Então, continuando aqui, nós temos aí o calor sensível, ou seja, a quantidade de calor trocado que produz apenas variação de temperatura, como está falando ali. Beleza? Aqui, ó. Bom? Então, o estado físico da matéria não é alterado nesse caso. Beleza? Então ali, quando nós colocamos água para ferver, né? Quando você esquece o celular num lugar muito frio, a temperatura diminui, mas o celular não muda de estado físico, o celular não derrete, o celular não congela, né? Deu para entender, né? Então, exatamente isso. Aí a temperatura só cai ou só aumenta. Não muda o estado físico da substância. Beleza? Então, é isso que é chamado calor sensível. Tá? Só produz esse tipo de efeito. Beleza? Unidade de medida do calor. O calor, ele foi estudado numa época separadamente da quantidade, da questão envolvendo o movimento. E lá os caras da mecânica, os caras do estudo do movimento, definiram a energia baseada numa unidade chamada Joule, em homenagem ao físico, ao cientista inglês James Prescott Joule. Tá? A galera da termologia, do calor, estudou separadamente, tá bom? E aí o que acontece? Separadamente, durante muito tempo, se criou a ideia de caloria, calórico e tal. Depois essa ideia foi evoluindo até chegar ao nome de calor e identificar calor como uma forma de energia. Só que as nomenclaturas se mantiveram, inclusive a quantidade de energia. Se definia uma caloria como sendo a quantidade de calor suficiente para fazer apenas 1 grama de água mudar de temperatura entre a temperatura de 22 para 23 graus. Ou seja, a quantidade de calor para fazer 1 grama de água subir 1 grau de temperatura foi definida como uma caloria, e isso antes do estudo ser complementado. Portanto, isso explica por que apareceu esse outro nome de unidade de medida para a energia chamada caloria. Tá?
caloria, como a gente estudou já lá na termodinâmica. E aí nós temos aqui uma caloria igual a 4,186 joules, que foi o próprio James Prescott Joule que fez a experiência chamada equivalente mecânico do calor para determinar esta regra de variação. Show? Beleza? Então a gente mede pelo sistema internacional calor, que é uma forma de energia, em joules. Mas tradicionalmente nós usamos a caloria para medir a quantidade de calor. E isso vai levar algum tempo para mudar, se é que algum dia vai mudar, né? Pois é. Passando um pouco adiante disso aí vem as propriedades térmicas da matéria. Tá? Uma propriedade importante da matéria é o que nós chamamos de calor específico da substância. O calor específico da substância, aproveitando essa ideia dos termologistas, né, de que a quantidade de calor necessária para 1 grama de água, então, aproveitando essa ideia, se fez essa experiência para determinar exatamente a mesma quantidade para todas as outras substâncias. E se criou daí a grandeza física chamada calor específico dessa substância, que é a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura de 1 grama da substância aumentar em 1 grau Celsius apenas, e nada mais. Isso quer dizer que esse valor é um valor associado às substâncias. Cada uma tem o seu próprio valor de calor específico. Tá? E isso o aluno não precisa memorizar. Por quê? Senão vai passar o resto da vida fazendo isso. Há tantas substâncias, principalmente hoje em dia, né? Inclusive artificiais. Tá? Continuando então, vamos ver um exemplo dessa questão do calor específico. Aqui nós temos 1 grama de qualquer sólido, tá? A uma temperatura de 26 vai passar para 27 graus. E aí, para isso acontecer, é necessário uma quantidade de 0,5 calorias apenas. Meter a caloria. Então, o calor específico desse material é 0,5 calorias para cada grama grau Celsius. 0,5 calorias para cada grama grau Celsius. Tá? Ou seja, para a substância, cada grama aumentar 1 grau Celsius, é necessário apenas 0,5 calorias. Tá bom? Esse resultado indica que para calcular o calor específico de qualquer material, podemos fazer a mesma coisa. E que coisa é essa? Pegar a quantidade de calor que o cara recebeu, tá aqui, ó, representado por Q, pegar o valor da massa que ele tem, representado por M, e pegar a variação de temperatura que ele sofreu, ΔT ou Δθ, tanto faz. E fazer essa equação aqui. Essa equação permite que nós calculemos o calor específico da substância. E a sua interpretação? E esse valor de calor específico, como influencia na troca de calor? Bom, o calor específico da substância diferencia da seguinte maneira. Quanto menor o valor do calor específico, mais facilmente a temperatura da substância varia quando ela é aquecida ou quando ela é resfriada. Um exemplo que nós demos ali é a areia do deserto. A areia do deserto tem calor específico muito pequeno, tá? E isso faz com que a temperatura dela varie muito durante o dia. Então, durante o dia a areia fica quente, 50, 60 graus. Mas, por exemplo, nos desertos arenosos que ficam próximo ao mar, durante a noite a temperatura pode bater em valores negativos. Uma loucura, né? Mas é porque a areia perde calor muito rápido. Porque a areia, olha aqui, ó, tem calor específico muito pequeno. Tá? Comparado com o quê? Comparado com a água, por exemplo. Olha a água ali. A água possui um grande calor específico. Essa temperatura é ruim de variar, hein? Leva bastante tempo. Olha a água aqui. Olha o valor do calor específico. 1. Comparando com a areia, a água tem valor 5 vezes maior de calor específico. E o que isso significa na prática? Que para sofrer a mesma variação de temperatura, ou seja, para aumentar a mesma temperatura, a quantidade de calor necessária para a água é 5 vezes maior do que a quantidade de calor necessária para a areia, se forem a mesma massa. Imagina isso numa praia, né? Aí o sol está batendo e fazendo com que eles absorvam a mesma quantidade de calor. Por que a água esquenta pouco e a areia esquenta menos? A primeira coisa, a areia esquenta 5 vezes mais rápido que a água. A mesma massa.
E a segunda coisa é óbvio, tem muito menos areia do que água, né, gente? Estou falando da água de um oceano inteiro, ok? Então, peraí, né? Eu estou simplificando a situação, mas deu para você entender a ideia, né? Como aqui o valor é 5 vezes menor, a areia esquenta 5 vezes mais rápido quando recebe a mesma quantidade de calor. Tá bom? É isso que significa o calor específico. Grande calor específico, baixa variação de temperatura. Pequeno calor específico, grande variação de temperatura. Tá bom? É dessa forma que funciona o calor específico, a maneira como influencia nas trocas de calor. Por falar em calor trocado, vamos para essa parte aqui. A equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria vai falar a partir daquela equação que a gente determinou ainda agora. Tá ali, ó. Ela ali, ó. Lembra dela? Então, se você manipular ali, eu fizer uma regra de 3, esse cara está multiplicando para lá dividindo, ou dividindo para lá multiplicando, você vai ter Q de um lado e M delta T e C do outro lado. Q igual a MC delta T, que alguns cursos pré-militar, pré-vestibular e pré-ENEM apelidaram de que macete. Que macete. Não sei se isso ajuda você a memorizar, mas enfim, se ajudar, fique à vontade, tá bom? Então, essa equação ela determina a quantidade de calor recebida ou liberada por qualquer material que sofra apenas variação de temperatura, desde que você saiba as características do material, o quanto que a temperatura aumentou e a massa daquele corpo, tá bom? E ela mostra que a quantidade de calor é sempre proporcional a 3 coisinhas. A massa no corpo, quanto maior massa, mais calor é necessário para variar a temperatura. Ao calor específico do corpo, né, que a gente já falou que quanto maior o calor específico do corpo, mais calor é necessário para que sua temperatura varie. E a variação de temperatura também, porque aí quanto maior a variação de temperatura que o corpo sofreu, maior a quantidade de calor que ele recebeu para isso. Tá ok? Então essa equação é a equação fundamental da calorimetria e ela depende da gente saber esses valores. Veja, depende da gente saber esses valores. Muito bem. Agora, nós estamos falando de uma substância que é pura, que é conhecida, que o valor de C é manjado. E se o corpo de repente é composto de uma mistura de substâncias ou de alguma coisa que a gente nem sabe o que é? Aí não dá para usar calor específico. A gente usa uma outra coisinha chamada capacidade térmica do corpo, tá? Que tem quase o mesmo significado. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica do corpo é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Quanto calor é necessário para variar a temperatura? Isso é capacidade térmica, tá? Ou seja, ela tem a ver não somente com o tipo de substância, mas tem a ver com a quantidade de substância, com a massa que está presente ali. Então, um corpo de grande capacidade térmica é um corpo que não tem somente um alto calor específico, é um corpo que tem grande massa. E um corpo que tem capacidade térmica pequenininho não é um corpo que só tem calor específico pequeno, é um corpo que tem pequena massa, tá? Então aqui tem um exemplo, tá? O corpo no qual não se conhece a massa e nem a substância, é o nosso caso aqui, né? Tem sua temperatura elevada de 26 para 46 graus, aumentou em 20 graus, ao receber 40 calorias de calor. Então você se liga aqui limite. Então, para calcular essa quantidade, ó, olha a quantidade de calor, olha a variação de temperatura. Pera aí, deixa eu passar aqui para ver se não aparecem ali. Opa! Não. Olha a quantidade. Olha a quantidade de calor, olha a variação de temperatura. Dividiu a quantidade de calor pela variação de temperatura e você tem o que nós chamamos de calor específico. E você tem o que nós chamamos de capacidade térmica, tá bom? Então, nesse caso, o corpo precisou de 2 calorias para que cada grau Celsius sua temperatura aumentou. Ou seja, para cada aumento de temperatura de 1 grau, precisou 2 calorias. Isso é a capacidade térmica do corpo. Como é que você aumenta a capacidade térmica do corpo? Ou aumenta a massa, ou aumenta o calor específico. Tá bom? Tem essas 2 soluções aí. Então, a capacidade térmica do corpo depende do calor específico e da massa do corpo.
enquanto o calor específico do corpo só depende da substância e nada mais. Ok, pessoal? Bem, pessoal, esse foi o capítulo 3 do material. Hoje, então, nós estamos encerrando isso aqui, essa partezinha, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai encerrando à medida do possível, tá bom? Não desapareçam, permaneçam conectados aí conosco, tá bom? Na próxima aula, então, a gente continua. Gente, forte abraço para vocês, uma ótima semana. Cuidado, tá? Tenham cuidado que o vírus já está por aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Valeu!